Olá pessoal, eu sou o Eris e a aula de Corel de hoje é uma aula de reforço e revisão, no qual a gente vai vetorizar esse robô aqui para relembrar a maioria das ferramentas que a gente usou em sala, beleza? Então vamos lá começar. Primeiramente, depois de inserir a imagem, quando eu vou fazer um vetor, eu sempre bloqueio a imagem para não ter problema. Então, botão direito e você vai na opção bloquear objeto. Assim você não arrasta ele. Se quiser desbloquear, botão direito e clica em desbloquear e você pode mover de volta, beleza? Então eu sempre bloqueio o meu objeto. Então, dei Ctrl Z aqui para ele voltar. Agora vamos começar aqui. Primeiro eu vou começar pela cabeça do robô. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui é um retângulo, usando a ferramenta retângulo mesmo. E aí eu vou pegar a ferramenta forma, que é a segunda ferramenta, e arredondar os cantos desse retângulo. Lembrando que a ferramenta forma ela tem várias funções, né, e é aplicada em várias formas diferentes. No caso do retângulo, ela dá esse efeito de arredondar os cantos, beleza? Em outros objetos ela aplica efeitos diferentes, como o círculo, você consegue fazer uma pixel, um arco, certo? Então sem problema nenhum para usar essa ferramenta aqui. Agora eu vou fazer os olhos. Cliquei aqui no canto errado, com a ferramenta elipse. Para fazer os olhos é bem simples, eu vou colocar o mouse bem no meio do olho, vou segurar o Shift e o Ctrl e criar a minha forma. Ó, ele vai criar o círculo a partir do centro, né, do lugar onde eu cliquei, vai se tornar o centro da minha forma e crescendo proporcionalmente, beleza? Então, criei um círculo aí, se eu precisar mover ele um pouquinho de lugar, para ele ficar aqui bem no centro desse contorno aqui. Depois eu vou pressionar Ctrl C e Ctrl V e vou diminuir o tamanho segurando o Shift também para ele virar a bolinha vermelha. Ok? Essa bola maior, que foi a primeira que a gente fez, vou aumentar o contorno dela aqui nessa opção. Então vou deixar aqui 5, grande demais, 3, muito grande, 2, ainda está grande. Vou botar aqui 1,5. 1,5 está bom, beleza? O outro lado a gente não precisa fazer, eu vou só copiar depois que eu pintar, certo? E fizer os preenchimentos corretos. A boca dele vai ser feita da mesma forma que a gente fez a cabeça. Vou criar um retângulo, mais ou menos assim. E vou arredondar os cantos desse retângulo. Lembrando que esse retângulo aqui, ó, as laterais dele tem que ser de acordo aqui com o ponto mais alto da curva, beleza? Então você vai lá, pega a ferramenta forma, arredonda os cantos e criamos aqui a parte da boca. Essa parte interna que tem essa gradação aqui, do mesmo jeito que a gente fez o olho, copia, Ctrl C, Ctrl V, diminui o tamanho. Para que ele fique com as alturas, a altura e a parte superior e a parte inferior igual. E aí você ajusta aqui a largura. Eu vou segurar o Shift para ele ajustar a largura para mim, porque ele já mexe nos dois lados, beleza? Segurando o Shift ele faz isso. Aumenta o tamanho, seguindo o centro como base. E aí a mesma coisa que eu fiz aqui no olho, vou fazer também com a boca. Vou deixar a espessura do contorno 1,5 mm. E pronto, a boca está pronta. Agora eu vou fazer a orelha dele, né? Vou começar aqui pelo triângulo, usando a ferramenta polígono, com 3 pontos. E aí eu vou rotacionar esse triângulo. Eu seguro o botão Ctrl e a rotação ela vai seguindo, valores fechados, né, da rotação. Então você consegue rotacionar direitinho para 180 graus. E aí você ajusta um tamanho se precisar, a largura. Vai ficar de acordo com a forma. Beleza, agora eu vou fazer o círculo de dentro. Vou dar a ponta da orelha.
Como vocês viram, eu fiz a mesma, cliquei no centro do objeto, segurei o Shift e o Ctrl e criei o círculo seguindo o centro, né, e aumentando proporcionalmente. O retângulo de canto arredondado, da mesma forma que a gente fez aqui a cabeça e a boca, e arredondo aqui os cantos. Deixa eu ler demais. Beleza. Eu vou fazer só um lado, o outro lado eu vou copiar mais pra frente, depois que eu fizer o preenchimento direitinho. Agora eu vou fazer o pescoço. Pronto, tá tudo ok agora. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar tudo isso aqui, vou tirar de cima, beleza? Para eu poder fazer o preenchimento. Quando eu vou fazer vetores grandes, se eu achar que tem muitas formas, eu costumo fazer parte por parte. Então aqui eu vou fazer a cabeça, depois a gente vai fazendo as outras partes, beleza? Então eu sempre faço assim porque eu acho mais simples, né? E para quem é iniciante é muito interessante vocês fazerem da forma mais simples possível, até vocês se acostumarem, para também não se sentirem confusos com muitas formas dentro do projeto. Então aqui, vamos aplicar aqui logo o preenchimento da cabeça dele. Para poder fazer isso, eu vou aplicar um gradiente aqui, ó, de um azul, acho que é um azulzinho, um ciano, né, claro, para um mais escuro. Então, para poder fazer isso, vou pegar a ferramenta de preenchimento interativo, escolher a opção de gradiente, ele já aplica a gradação aqui para mim. Vou colocar o ponto preto para cima, o ponto branco para baixo. E a partir daí vou captar as cores, ó, clica no quadradinho, clica na setinha, conta gotas e captei a cor mais clara. Clica no quadradinho, setinha, conta gotas, captei a cor mais escura. Pronto, já fiz o gradiente aqui na direção certa e com as cores corretas. Vamos agora pintar a cor do contorno aqui do olho, beleza? Para poder fazer isso existem várias formas, ok? Eu vou estar usando essa ferramenta aqui embaixo, ó, esse símbolozinho da caneta. Quando você dá 2 cliques nele, ele aparece aqui mais opções de contorno, ok? E aí você pode mexer a espessura e tem outras configurações legais. Uma delas é a cor. Você clica na setinha, conta gotas e capta a cor do contorno que você quer. E aí você clica em OK, beleza? Agora eu vou pintar o círculo do meio. Clico nele, vou lá na ferramenta de conta gotas, capto a cor e coloco dentro do círculo. Tiro a ferramenta aqui de conta gotas para mim não ter mais problema, né? Então pronto, ó, meu olho aqui já está ok. Vou tirar o contorno dele, da parte vermelha. Não posso tirar o contorno da parte grande porque ele é um contorno largo, né? Isso aqui é um contorno bem largo e se eu tirar, né, vai sumir tudo aqui, ó, ele vai ficar transparente. Eu não quero que isso aconteça. Então seleciono lá as duas formas e copio aqui para o outro lado. Tento manter mais ou menos na posição parecida com essa. Agora a boca, mesmo jeito que eu apliquei esse contorno aqui, também vou aplicar esse, certo? Ó, 2 cliques, vou lá na setinha, conta gotas, capta a cor e ok. Ok, novamente. Então muito útil essa ferramenta aqui, dou 2 cliques nela e posso estar configurando mais configurações do meu contorno. Vou agora pintar a boca, ele tem, acho que ele tem uma gradação aqui, vamos ver se ele tem essa gradação ou se ele é uma cor, apenas uma cor normal. Além de usar esse conta-gotas aqui, tem outras formas de eu conseguir captar cores no Corel. Eu posso clicar na forma, se eu quiser captar só para uma forma, e usar o atalho Ctrl Shift E do meu teclado, que ele aparece um conta-gotas. Eu vou lá, capto a cor e ele fica da cor que eu quero, né? Vou tirar aqui o contorno para ver. Não tem nenhum gradiente aqui, apenas uma cor, né, uniforme. A gente tem essa ideia de gradação por causa da cabeça dele, né, a forma que está atrás. Vamos lá pintar agora a orelha, né, e o pescoço. São duas cores iguais, ó. Clico na orelha, seguro o Shift e clico no amarelo do pescoço,
Selecionei as duas cores, mesmo processo que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Ctrl Shift E e capto a cor e ele já vai para as duas, né? Porque eu estava selecionando as duas formas. Então a gente usa o Shift para adicionar mais de uma forma aqui no Corel. Ó, clica numa forma, segura o Shift, clica na outra, as duas ficam selecionadas. Ctrl Shift E para aparecer o conta-gotas e eu capto a cor que eu quero, né? Então muito útil. Vou tirar aqui o contorno deles dois, seleciono também, né, a orelha e o pescoço e tiro o contorno dele. Por último, tiro o contorno da forma da cabeça, beleza? Para tirar o contorno é botão direito no X, né? Lembrando aí como é que a gente faz. Vou selecionar aqui agora os dois objetos. Vou agrupar, Ctrl G, certo? Ou clico nessa opçãozinha aqui em cima. Ele agrupa para mim. E vou fazer uma cópia para o outro lado, ó. Clica, arrasta, vou levar para cá. Quando eu vou fazer a cópia, se eu saltar ele em outro lugar, certo? Quando eu levo ele para outro lugar, ele faz essa préviazinha, mostra esses traçadozinhos. Então ele não levou meu objeto ainda. Se eu apenas saltar, ó, meu objeto fica no lugar onde eu saltei, beleza? Então, ó, você faz isso e você movimenta seu objeto. Para você fazer uma cópia apenas usando o mouse, você leva para o lugar onde você quer. E quando o objeto chegar na posição ideal, eu estou pressionando aqui o botão esquerdo, né? Porque eu estou movimentando. Então eu seguro os dois botões, clico com o botão direito do mouse e fico pressionando os dois. Estou segurando nesse momento o esquerdo e o direito. E aí ele aparece aquele maisinho, né, ali, ó, embaixo da seta do mouse. Feito isso, você solta o esquerdo e ele faz uma cópia, beleza? Então o processo é bem simples para copiar usando apenas o mouse. Clica, segura e arrasta. Quando o objeto chegar onde você quer, né, você está pressionando o botão esquerdo, você segura o direito e fica pressionando os dois. Depois você solta o esquerdo, beleza? Então coloquei aqui do outro lado e vou na opção refletir para que ele gire novamente o meu objeto e boto ele na posição ideal. Pronto, então minha cabeça já está pronta. Seleciono tudo, todos os meus objetos e Ctrl G para virar um grupo só, né? Ou clico lá na opção em cima e pronto, meu objeto está vetorizado. Minha cabeça do robô. Agora vamos para as partes mais embaixo, ó. Vou selecionar o quadrado, né? O retângulo, e vou fazer aqui um retângulo que ele fique mais ou menos assim, ó, de acordo com as formas que estão aqui em cima, beleza? Eu não preciso me preocupar com essa parte de baixo aqui agora, depois eu ajusto ela. Aqui eu vou pegar a ferramenta forma e fazer o que a gente já vem fazendo já há algum tempo, arredondar os cantos aqui do retângulo, beleza? Arredondei os cantos do retângulo. Feito isso, eu vou ajustar essa parte aqui de baixo para ele ficar da altura ideal e depois eu vou só ajustar esses cantinhos que estão aqui, né? Para ajustar esses cantinhos aí, eu vou usar a ferramenta forma novamente. Então, o que a ferramenta forma faz, né? Como eu expliquei para vocês, ela vai arredondar os cantos do retângulo. Se eu quiser usar a ferramenta forma para editar os pontos do quadrado, eu tenho que converter ele em curva. Então, para poder fazer isso, eu venho aqui no menu Objeto e vou na opção Converter em Curvas, ok? Clicando aqui nessa opção, o que é que vai acontecer? Ele vai transformar o meu quadrado em curvas de vetor, certo? Passa a ser um objeto um retângulo que não é padrão, né, do Corel. E aí eu posso pegar a ferramenta forma e dar 2 cliques para criar pontos, mover esses pontos de lugar, certo? 2 cliques em cima do contorno e dar 2 cliques para poder apagar também, se eu precisar apagar em algum momento algum retângulo, né? Dá para fazer isso sem problema nenhum. Essa ferramenta forma aqui, deixa eu dar Ctrl Z aqui para ele voltar tudo. Essa ferramenta forma, ela que a gente usa para editar os pontos quando a gente trabalha com a caneta. Então agora eu vou criar 2 pontinhos aqui, ó, bem no lugar onde a curva ali começa no retângulo. Dou 2 cliques, ó, criei 2 pontinhos aqui para mim, certo? E aí eu seleciono os 2 pontos de baixo da curva e só movimento para o lado aqui. Eu esqueci de apagar o ponto em cima, pronto, apaguei. E movimento aqui para o lado, ó. Pronto, ó, meu objeto ficou no cantinho. Então muito útil aí, certo? Já tenho vetorizado a parte aí do corpo do robô, o tronco dele, né? Para fazer a parte de baixo interna, mesmo jeito, ó, Ctrl C, Ctrl V e diminuir o tamanho segurando o Shift
para ele diminuir proporcional e segurando o centro, né? Seguindo o centro como base. Então beleza, o corpo dele já está pronto. Vamos fazer agora aqui esses parafusozinhos vermelhos. Então ó, vou usar a ferramenta Ellipse, seguro o botão aqui ó, do mouse, coloco o mouse bem no meio da elipse, seguro o Ctrl e o Shift e faço aí ó, seguindo o centro como base. Vou pegar a ferramenta retângulo agora, vou fazer um retângulo mais ou menos assim. Pego a primeira ferramenta e vou rotacionar esse retângulo para ele ficar parecido com o que está no centro. Beleza. Agora movimento ele mais um pouquinho. Se precisar, ajuste um pouquinho o tamanho dele. O retângulo está pronto. Eu tenho que tomar cuidado ao fazer esse retângulo, porque ele tem que estar passando um pouquinho aqui das bordas dos círculos, tanto em cima quanto embaixo, certo? E aí eu vou fazer o que? Para ele ficar direitinho como está aqui, ó, seguindo a borda do círculo, eu tenho que selecionar os dois, ok? E vou aqui nessa opção interseção. Essa opção ela vai criar um objeto a mais que é feita a partir da interseção dos que eu selecionei. Então ao clicar nessa opção interseção, ó, ele cria uma nova forma. Deixa eu pintar aqui de amarelo só para vocês verem. Com a interseção entre o quadrado e entre o círculo, ok? Então ele fica seguindo direitinho aqui a borda do círculo, certo? Então eu deleto esse quadrado agora e aí nós temos uma formazinha, né, que segue aqui as bordas do círculo sem problema nenhum. Eu vou fazer os outros mais pra frente. Eu vou só, depois que eu preencher, eu seleciono eles, copio e rotaciono, beleza? Vamos agora fazer o restante aqui do corpo do robô. Essa forma aqui de dentro eu também vou usar a ferramenta retângulo. Vou clicar aqui e fazer esse retângulozinho mais ou menos assim. Não preciso me preocupar no momento com esses cantos arredondados, beleza? Vou pegar aqui a ferramenta forma e ao arredondar os cantos, eu vou segurar o botão Ctrl, porque quando eu faço isso, ele vai arredondar apenas o canto que eu cliquei, ó. O outro lado não vai ficar arredondado, ó. Só o lugar onde eu cliquei ele arredonda. Faça a mesma coisa do outro lado. Então, arredondo os dois cantos, segurando o Ctrl e faça a cópia para os de baixo, ó. Copio isso aqui para cá. Quando a minha prévia ficar na posição que eu quero, eu seguro o outro botão do mouse e solto o esquerdo, certo? Então é assim que a gente faz cópia com o mouse. Vou explicar para vocês qual é a vantagem de vocês aprenderem a fazer cópia assim. Vou dar Ctrl Z aqui, certo? E explicar novamente como a gente faz essa cópia, ó. Clico nela e movimento, com o botão esquerdo. Estou arrastando esse objeto, ele vai sair essa prévia. Onde eu colocar ele em cima, onde eu colocar essa prévia, ele vai soltar o meu objeto, ele movimenta de lugar, certo? Então, só isso que eu fiz, ó. Cliquei em cima, arrastei, soltei no outro canto, movi de lugar, como movo qualquer outro objeto. Só que no momento de soltar, para poder fazer a cópia, eu posso fazer o seguinte, ó. Cheguei aqui na posição que eu quero, eu estou pressionando o botão esquerdo, né? Porque para poder mover eu tenho que pressionar e arrastar aqui com o esquerdo. Então, quando chega na posição que eu quero que a cópia fique, ao invés de soltar o botão esquerdo, eu seguro o direito e fico pressionando os dois. Aparece o mais lá embaixo e aí eu solto o esquerdo, certo? Então meio que faço uma inversão de dedos, né? Dá Ctrl Z aqui, ó. Coloco na posição que eu quero, né? Seguro com o botão direito, fico pressionando nos dois e solto o que eu estava segurando antes, que é o esquerdo. Então troquei os dedos do mouse, ó. Vim pra cá, ó. Cliquei com o direito, soltei o esquerdo, certo? E aí qual é a vantagem de fazer isso? Que essa opção aqui, quando eu vou fazer outros objetos que tem o mesmo espaçamento, é mais simples. Porque se eu usar o atalho Ctrl R, o que é que vai acontecer? Ctrl R no Corel, ele repete a última movimentação que você fez, a última alteração. Então se eu pressionar aqui Ctrl R, ele vai copiar essa forma que eu estou selecionando, que eu acabei de fazer a cópia dela. Ele vai copiar e vai repetir essa ação que eu fiz de copiar para baixo, ó. Ctrl R, ó, fez a cópia do terceiro objeto. Se eu pressionar Ctrl R de novo, ele faz a cópia do quarto e Ctrl R novamente do quinto e Ctrl R do sexto,
ok? Então o Ctrl R ajuda demais a você fazer um objeto, certo? E repetir essa ação para criar objetos que são padrões, com o mesmo tamanho, com a mesma posição, certo? E o mesmo espaçamento entre eles. Então muito útil isso daí. Então beleza, a parte aqui do corpo dele já está criada, as formas, vamos só pintar, né? Clicar o preenchimento aqui, vou mover tudo para o lado, né? Selecionando tudo, ó, clique e arraste para fazer uma seleção que cubra todos os objetos. E vou mover aqui para o lado, deixa mais ou menos aqui mesmo. Vou aplicar aqui a questão dos preenchimentos. A forma de trás, ela é bem simples, você clica nela, Ctrl Shift E capta a cor, beleza? Se você não conseguir usar o Ctrl Shift E, você pode usar essa ferramenta de conta-gotas também, ó. Clica na cor que você quer captar, ó, ele vai transformar o conta-gotas numa latinha, ó, quando eu clicar. Beleza. Essa latinha, aonde eu clicar em cima, ela vai jogar essa cor. Então se eu clicar aqui na forma que eu quero pintar, né, que é essa parte externa aqui do tronco dele, ele vai pintar para mim. Ó, pintou, beleza? Dá Ctrl Z aqui. Você também pode até pintar contornos se você quiser. É só colocar o mouse em cima do contorno, ó. Quando tá fora fica um quadrado cheio, quando dá dentro em cima do contorno ele fica um quadrado vazado. Então você clica em cima do contorno, ele também pinta para você, né? Mas eu uso mais para pintar preenchimento, então você pode estar usando isso aí, né? Pressionei espaço aqui, ó, o espaço ele funciona para você estar alternando a ferramenta para primeira ferramenta, seleção. Não importa que ferramenta você esteja. Se eu tiver aqui com gota-gotas, dou espaço, ele volta para a primeira, e se eu der espaço de novo, ele volta para a ferramenta conta-gotas. Se eu tiver a forma, por exemplo, dou espaço, volta para a primeira, dou espaço, volta para a forma. Então ele tem essa transformação aí, né? Essa transição de ferramentas. Então pintei isso aí, vou agora pintar a parte do gradiente, seleciono a forma de dentro, vou na ferramenta preenchimento interativo, seleciono um gradiente, coloco aqui é uma transição bem parecida com a cabeça, certo? Uma cor para cá e uma cor para cá, né? É algo linear, vem daqui para cá, numa diagonal. Então clico aqui no quadradinho, vou na setinha, conta gotas, capta a cor. Vou no outro quadradinho, setinha, conta gotas, capto a cor. Então pronto, agora a minha transição aí do meu gradiente já está pronto, né? Vamos agora só fazer os parafusos. Clico aqui na forma circular, né? E vou usar o Ctrl Shift E para captar esse vermelho, beleza? Clico na forma interna, Ctrl Shift E e capto o interno. Feito isso, vou selecionar agora esse círculo, né, do parafuso, e vou fazer aquela cópia usando o mouse novamente, certo? Ó, bem rápido agora, foi bem rápido. Coloquei na posição que eu queria, esquerdo, salto direito. Confundi. Coloquei na posição que eu queria, seguro direito, salto esquerdo, certo? E aí você vai pegar, clicar lá no xizinho que fica no meio da forma, sempre usando essa a primeira ferramenta, e aí você pode rotacionar ele para ficar da forma, da rotação que você quer, ou pelo menos parecido ali com o original. Mesma coisa, agora eu vou selecionar, vou copiar aqui para baixo, coloco na posição que eu quero. Chegou na posição, estou segurando o botão esquerdo, clico com o direito, fico mantendo pressionado os dois, salto esquerdo. E aí ele faz a cópia, rotaciona essa cópia na posição que eu quero. Beleza. X, copia. Seguro direito, salto esquerdo. Clica no xizinho e rotaciona. Beleza, agora eu vou selecionar só as formas que estão aqui, ó. Selecionar todas elas de uma vez. Ctrl Shift E, vou clicar na cor que elas têm que ter, ok? Lá no objeto original. Seleciono tudo. Vou lá no xizinho para tirar o contorno com o botão direito do mouse. E pronto. O tronco do robô está pronto. Aqui eu posso agrupar clicando aqui ou usando o atalho Ctrl G. Né? Agora vou colocar na posição correta e pronto. O robôzinho já está no lugar correto.
posso selecionar os dois aqui para mim não ter problema e pressionar o botão C. O C ele vai alinhar os objetos ao meio, né? Então, no centro. Então ficou bem direitinho aí alinhado. Vamos agora fazer os braços e as pernas. O braço, né, é bem simples. Eu vou pegar a ferramenta aqui, ó, elipse, certo? Vou clicar e criar um círculo, se seguir no centro, como a gente fez lá nos outros. Se precisar você mover de lugar, você usa a setinha do teclado, né? Às vezes ela ajuda a fazer isso de uma forma mais rápida. Segura aqui pelo centro, ó. Beleza, subir mais um pouquinho usando a setinha. Então eu sempre uso a setinha, eu uso demais, né? O teclado ajuda muito. Se o objeto não está exatamente na posição que você quer, você pode usar ela. Agora eu vou fazer aqui o braço dele mesmo, né? Um membro. Vou pegar a ferramenta caneta, não tem como fugir, a gente usa demais a ferramenta caneta aqui, né? Então assim, pessoal, vou clicar aqui no meio, vou clicar aqui no centro aqui do meu objeto, e vou clicar aqui no centro no meu braço, né? E no centro do outro círculo. Pronto, ó. Esse objeto aqui eu não vou precisar fechar ele, porque eu não vou preencher ele, eu vou pintar o contorno, igual a gente fez aqui com o olhinho dele, certo? Então, daqui eu vou pegar a primeira ferramenta já, ó, e ele finaliza para mim essa forma. Vou pegar a segunda ferramenta agora, ó, forma mesmo, seleciono todos os pontos, faço a seleção que abrange todos os pontos do objeto que eu criei com a caneta e converto tudo em curva, né? Posso clicar nessa opção ou clicar com o botão direito e vou em converter em curva, né? Então, essa é uma das formas de você fazer vetores com a caneta. Feito isso, ó, eu coloco o contorno mais ou menos na posição ideal aqui para ficar de acordo com o braço dele, certo? Então, muito bom essa posição, essa forma de trabalhar com a caneta. Se isso aqui, se você achar que essa parte esse nó ficou pontiagudo, você pode vir aqui em reduzir nós, certo? Vamos ver se ele funciona. Você aumenta aqui essa silhueta, ele apaga o nó e deixa um contornozinho bem suave, né? Então pronto, fizemos essa parte aqui. Vou só aumentar agora a espessura desse contorno, clico nele com a primeira ferramenta e vou deixar aqui, deixa eu ver, 10. 10 tá, acho que dá ideal aqui, né? Se precisar você pode editar os pontinhos para ficar mais parecido um pouquinho aí com o original, beleza? Então pronto, feito isso, fizemos aí essa parte do braço. Essa outra parte aqui tem várias formas de você fazer, né, a parte da mão dele. Eu vou fazer aqui usando a ferramenta elipse mesmo. Fazer o seguinte, ó, vou criar um elipse mais ou menos aqui, seguindo o centro e tentar deixar ela na posição ideal aqui, seguindo de acordo com o círculo. Pronto, ó, não se preocupem com essa parte aqui de baixo, isso aqui a gente pode fazer depois de outra forma, usando outras formas. Vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, diminuir o tamanho e tentar colocar aqui o círculo do centro da mão dele, né? Essa forma aqui de baixo, você pode usar várias formas diferentes. Pode pegar um retângulo. Eu vou usar aqui a caneta mesmo. Crio um ponto daqui para cá, certo? E fecho esse ponto fora. Posso aqui editar esse ponto que ficou um pouquinho mais para fora. Beleza. Feito isso, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos aparar. Eu vou pegar essa forma que está aqui e vou aparar a forma que está atrás. Então, clico numa forma que eu criei com a caneta, né? Seguro o Shift e clico na forma atrás, que é o círculo que eu quero cortar. Então, a forma que eu criei com a caneta vai cortar o círculo. Então, eu seleciono essa opçãozinha aqui, chamada de aparar, que ela vai aparar a forma. A primeira forma que eu selecionei vai aparar a segunda. Então, o que foi que aconteceu? Ó, ele cortou o meu círculo aqui. Se eu tirar aqui de cima, vocês vão ver o que foi que aconteceu. Ó, meu círculo agora está cortado, né, bem onde pegou na forma que eu criei com a caneta. O círculo do centro, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu posso apagar isso aqui agora, não vou mais usar isso. Vou clicar aqui, ó, no círculo do centro, segurar o botão Shift e clicar agora no círculo externo, círculo maior. Vou usar a mesma ferramenta, porque o círculo do centro vai aparar, cortar o círculo externo. Então, ó, fiz isso, ele aparou. Vou tirar o círculo do meio só para vocês verem o que acontece, ó. Então o círculo do meio aparou o círculo de fora. Então pronto, né? Agora vamos fazer a questão de preenchimento e copiar ela para o outro lado. Vou selecionar aqui os dois círculos que são vermelhos. Ctrl Shift E.
e vou captar aqui a cor do círculo maior. Pronto, feito isso, eu vou retirar o contorno clicando com o botão direito no X. Vou clicar agora no braço dele, né, que a gente usou a ferramenta caneta para criar. Dou 2 cliques aqui na canetinha, vou lá na opção de contorno, conta-gotas e capto a cor do amarelo. Aqui, ok, beleza. Agora eu vou pintar a mão dele, mesmo processo, ó, começar um objeto, Ctrl Shift E e capto a cor aqui, certo? Então, quando eu quero pintar o preenchimento, se for só de um objeto só, eu uso o Ctrl Shift E. Se for o contorno, aí sim eu tenho que vir aqui na canetinha, né? Esse aqui ele é um contorno que a gente criou com a caneta, então estou aplicando a cor do contorno, não do preenchimento. Seleciono todos os objetos com a primeira ferramenta, movo aqui para o lado, ó. Então já está ok, né? Vou só agora ajustar a ordem das camadas. Para eu poder fazer isso, eu vou clicar aqui no braço dele. Se você prestar atenção, o braço dele está em cima dos círculos, eu quero que ele fique atrás. Para poder fazer isso é simples, eu vou clicar no braço e uso o atalho Ctrl Page Down, certo? Do teclado de vocês. Ó, desceu um círculo, desceu outro círculo. Se eu quisesse que ele subisse para cima dos outros objetos, Ctrl Page Up sobe, Ctrl Page Down desce, beleza? Aqui, ó, se eu pegar esse círculo aqui, Ctrl Page Up, ó, subiu para cima da mão. Não quero que isso aconteça. Ctrl Page Down desce, certo? Então você pode estar alterando a ordem dos seus objetos. Esqueci de tirar o contorno da mão. Clica com o botão direito lá. O braço está ok, certo? Então seleciono todos eles, Ctrl G para agrupar. Feito isso, volto lá para a posição original. Vou pegar ele, fazer uma cópia com o botão direito e salto esquerdo. E agora eu vou colocar esse outro braço. Para colocar ele, vou ter que refletir, né? Igual a gente fez ali com a orelha do robô. Refletir nessa opção aqui, espelhar horizontalmente, ó. Ele flipa o meu objeto. E agora eu vou colocar ele na outra posição. Pronto. Os braços deles estão ok, né? Vou selecionar agora os dois braços, esse e esse, segurando o Shift, né? Vou selecionar assim. E vou dar Ctrl G para agrupar os dois braços, beleza? Ctrl G, os dois braços viraram um objeto só. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois braços aqui em cima do robô. Vou selecionar agora todos os objetos que eu já criei até o momento e vou pressionar o atalho C, certo? O C ele vai deixar todos os objetos centralizados, ok? Feito isso, eu vou pegar o meu braço e vou enviar para trás, né? Ctrl Page Down, ó, enviou para trás do tronco do robô. Vamos fazer agora as pernas, né? No caso eu vou fazer só uma e copiar para fazer a outra perna. Então bem simples aí como é que eu vou fazer isso aqui. Vou selecionar aqui, fazer um retângulo para criar essa parte aqui da perna dele, né? Criar um retângulozinho simples, pode deixar passando aqui para parte do pé dele sem problema nenhum. Vou fazer aqui vou pegar uma elipse, segurar mais ou menos aqui o centro e tentar fazer uma elipse mais ou menos assim, beleza? Vou subir aqui mais um pouquinho. Ela não é um círculo totalmente perfeito, então eu tenho que ajustar aqui segurando o Shift. Vamos lá. Fica algo mais ou menos assim. Tranquilo, a parte do pé aqui já está quase pronta, certo? Para fazer o restante aqui do pé, eu tenho que apagar essa parte aqui de baixo, né? Eu posso usar um aparar sem problema nenhum, mas eu vou fazer de uma forma mais fácil, ó. Vou pegar a ferramenta forma, beleza? Vou aqui em objeto e converter
o meu círculo em curva. Lembra que eu expliquei para vocês lá no quadrado, né? Se eu usar a ferramenta forma no círculo, ele transforma numa pixel, certo? Ou um arco, por exemplo, certo? Então eu não quero que isso aconteça, eu quero poder editar os pontos com a ferramenta forma, igual eu fiz ali com o quadrado de cantos arredondados. Para poder fazer isso eu tenho que transformar ele em curva, então Ctrl Q ou converter em curvas. Eu tenho dois pontinhos aqui, né? O que é que eu vou fazer? Tem várias formas, você pode arrastar esse ponto para cá e tentar ajustar as curvas para ficar da forma que você quer, certo? Ou você pode simplesmente apagar aqui esses dois pontos, esse ponto. Seleciono esses objetos aqui, esses dois pontinhos aqui do meio e vou deixar ele em cúspide, certo? Clico com o botão direito aqui e converto isso aqui em linha. Ó, ficou reto, eu posso simplesmente também criar outro ponto aqui e levar aqui para o meio. Pronto, ó. Então meu objeto aqui já está seguindo o formato que eu preciso, certo? Então vou dar Ctrl Z aqui só para repetir para vocês, ó. Certo? Vou apagar o ponto do meio. Vou transformar ele aqui em cúspide, esses dois pontos, seleciono ele e converto em cúspide. Esse cúspide é o seguinte, se eu arrastar, selecionar meu nó e arrastar, ó, os dois lados se movimentam, os dois lados dos dois segmentos que estão conectados ao nó. Se eu converter ele em cúspide, ó, apenas um vai movimentar, ok? Então, bem simples aí, por isso que eu selecionei os dois e converti em cúspide. Cliquei com o botão direito nessa curva e vou converter ela em linha. Dou dois cliques aqui para criar um ponto e vou levar esse ponto mais para baixo para seguir a forma que eu preciso. Então pronto, você já está criado. Essa parte aqui de baixo eu posso fazer com a caneta ou até mesmo com a ferramenta curva de 3 pontos, né? Ó. Clico aqui mais ou menos onde é o início da curva. Clico aqui e arrasto até o outro lado. Posso até segurar o Shift para ficar reto, certo? E aí desço para fazer a curva que eu preciso. Depois eu só aumento lá a espessura do contorno. Deixa eu ver, 4 muito grande, 3 é o suficiente. E aí vou ter que fazer o seguinte, ó, a ponta do contorno ficou quadrada. Se eu quiser que ela fique redondinha, como está aqui, eu vou ter que dar dois cliques nessa caneta e marcar essas opções aqui, ó. Canto arredondado, certo? E a extremidade da linha arredondada. Então eu uso muito essas duas opções. Só essa aqui já é o suficiente, mas eu costumo marcar as duas, que é um padrão que eu faço. E aí, ó, as pontas ficaram redondinhas, beleza? Então, lembrando, marca aqui cantos arredondados e extremidades da linha aqui em tampa arredondada, beleza? Então pronto, fiz aqui a parte do pé. Vou pegar a primeira ferramenta. Eu acho que eu consigo pintar aqui sem precisar mover de lugar, ó. Clica no retângulo aqui da perna, Ctrl Shift E, capta a cor, tira o contorno. Clica no pezinho, Ctrl Shift E, capta a cor, tira o contorno. E esse aqui, como ele é cor de preenche de contorno, ele é um contorno que eu criei, não um preenchimento, dois cliques na canetinha de contorno, venho aqui na setinha, conta gotas, capta a cor. E aí clica em OK, beleza? Feito isso, seleciono os objetos, levo lá para o outro lado, clico com o botão direito, solto esquerdo. Agora eu tenho dois pezinhos, fiz a cópia, né? E aí seleciono eles dois, Ctrl G para agrupar, leva lá para cima do meu boneco, né, do meu robô. Vou ajustar aqui a posição certinho para não ficar diferente. Pronto. Depois a gente centraliza tudo, ok? Seleciona tudo e usa o botão C para centralizar. Ó, a perna ficou certinho no meio. E aí eu vou selecionar, tirei a seleção sem querer, seleciono tudo de novo e agrupo aqui, ou Ctrl G para agrupar, beleza? Assim meu robô fica uma forma só, apenas. Vou selecionar agora selecionar o meu retângulo e fazer aqui esse fundo que tá com transparência, né? E aí seleciono outro quadrado aqui e faço a mesma coisa aqui, certo? Deixa eu ver se está na mesma posição. Tá, beleza. Vou selecionar agora os dois. Vou mover aqui de lugar, né? Só para mim fazer o preenchimento aqui desse fundo. Ó, aqui é um gradiente radial. Vou selecionar aqui minha forma. Vou na ferramenta de preenchimento interativo.
seleciono o meu gradiente, ó, ele aplica o gradiente de um lado para o outro, que ele é chamado de gradiente linear, vai seguindo a linha, beleza? Agora eu vou converter ele em radial, que é o que vai seguir o círculo. Aqui o core, o nome correto da opção é fonte elíptico. Então quando eu marco essa segunda opção de gradiente, ó, ela fica com um círculozinho, né, bem parecido com o que está aqui. Agora eu vou captar as cores, ó. Vou clicar aqui, setinha, conta-gotas e capto aqui a parte branca. Venho aqui, setinha, conta-gotas e capto a parte mais escura. Então ele fica com a mesma gradação que está o fundo aqui, né? Se eu precisar mover o centro da rotação, eu posso do gradiente, desculpa, do gradiente radial. Você pode diminuir aqui o espaço, certo? Então, para ficar como você precisa que para parecer com o original, beleza? Aqui ele é só uma cor mesmo, não tem nenhuma gradação, então clico na parte de baixo, Ctrl Shift E e escolho a cor. Seleciono os dois com Shift, botão direito no X, tirei o contorno. Pronto, agora eu vou pegar lá o meu robozinho, né? Vou colocar ele aqui mais ou menos no meio. E ó, ele ficou atrás. Por quê, né? Como eu expliquei para vocês, quando eu vou criando as formas, elas vão ficando em cima do que já está criado. Então eu criei esses quadrados depois de ter criado o robô. Então o que acontece? O robô ficou atrás, né? Para mim não tem problema com isso, né? Porque eu criei as formas em cima do robô, por cima dele, que elas foram criadas depois. Eu posso, da forma que está aqui com o robô já selecionado, eu sei que está o robô selecionado, usar o atalho Shift Page Up. Shift Page Up leva tudo que você está selecionado para cima, ele vai para cima de todas as formas que tem no seu projeto, e Shift Page Down envia para trás. Shift Page Up para cima, Shift Page Down para trás, certo? O que eu expliquei mais à frente foi sobre o Ctrl. A diferença do Shift e do Ctrl, né? Ctrl Page Up, Page Down ou Shift Page Up, Page Down, é que o Ctrl envia só, ele vai enviando camada por camada, e o Shift envia totalmente para frente ou totalmente para trás. Então, feito isso, vou agora só fazer a sombra do robô, que é só um círculozinho, né? Eu vou clicar aqui no meio, segurar o Shift para ele seguir como centro e tentar fazer uma forma parecida aqui com a original. Vou colocar mais no cantinho, ficar um tamanho mais parecido. Levo lá para cima do robô, Ctrl Shift E, capto a cor da forma. Vimos aqui, ó, que está totalmente por cima aqui dos objetos. Vou tirar o contorno dele aqui para não ter problema. Então, para poder enviar isso aqui para trás, o Shift Page Down não vai funcionar, porque ele vai enviar totalmente para trás, ó. Fica também para trás do fundo, né? Então, eu não quero que isso aconteça. Eu dei Ctrl Z, vou usar o Ctrl Page Down, ó, já envia para trás do robô, beleza? Temos aqui um problema de posição. Meu robô está mais em cima do original. Então, eu vou subir ele mais um pouquinho aqui. Beleza. Desce mais um pouco, pronto, está na posição correta. Vou selecionar tudo agora e vou usar o atalho C para ele centralizar tudo, ficar tudo seguindo o centro direitinho, e Ctrl G, né? Então, feito isso, meu robô já está finalizado. Vamos dar um F9, né? E aí, ó, finalizei tudo direitinho, beleza? Então essa foi uma aula de revisão, né, que nos ajudou aí a relembrar a maioria das ferramentas que nós vimos aí no curso, né, de CorelDRAW da RN. Então, muito útil, essa revisãozinha eu sempre passo para os alunos reverem muitas ferramentas que a gente usa, entenderem como é que para poder conseguir praticar sem ter dificuldade, que o Corel é muita prática mesmo, né? Então pratiquem bastante. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que vem mais dicas de Corel por aí. É isso aí, gente. Tchau, tchau.